página 33, nós vamos falar de 4 princípios fundamentais, irmãos. E nesse tema, batalha espiritual, nós precisamos entender claramente esses 4 pontos aqui, porque eles de fato vão ser decisivos, biblicamente falando, para que a gente compreenda que o que é falado, na batalha espiritual, nesse tema que nós tentamos aqui falar nessas aulas, ou seja, esses exageros e essas distorções, para que a gente entenda que de fato isso não tem nada a ver biblicamente, então nós precisamos entender biblicamente, quais são aí os pontos para que a gente tenha a clareza de que aquilo que é falado não tem base bíblica e é prejudicial. Então nós vamos falar sobre a soberania de Deus, nós vamos falar sobre a suficiência das Escrituras, nós vamos falar sobre o homem como um ser caído e nós vamos falar sobre a nova criação. Lógico que não hoje tudo, acredito que não vai dar tempo, mas são esses 4 pontos que eu quero tratar com vocês entre hoje e a próxima aula, que é a última, se não me falha a memória. E aí, já começando aqui, 4 princípios fundamentais. Deus, ele é soberano, absoluto do seu universo. O que eu quero abordar com esse tema aqui, com esse ponto? Irmãos, na batalha espiritual, o que é enfatizado muito é o seguinte: os céus estão em guerra, Existem demônios e anjos se degladiando, brigando a todo momento, em todo lugar, em toda hora, porque há 2 reinos, o reino do bem e o reino do mal, o Deus da luz e o Deus das trevas, Deus e Satanás. É colocado como se fosse de fato 2 reinos disputando alguma coisa. Biblicamente isso não se sustenta, tá? O que a Bíblia vai dizer é o seguinte, que Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Deus não tem um reino que está competindo com outro reino. Não existe 2 reinos, não existe 2 deuses. Existe Deus que é soberano, ele reina, inclusive sobre o império de Satanás, sobre a tentativa de Satanás querer dominar os homens. É tentativa, frustrada todas as vezes, Satanás, ele não é um outro Deus. Satanás é uma criatura de Deus. Sendo uma criatura de Deus, ele está no domínio de Deus. Ele está sob o senhorio de Deus. Deus também é Deus de Satanás, irmãos, no sentido que ele é soberano sobre Satanás. Quando ele dá uma ordem para Satanás, Satanás obedece. E não tem possibilidade alguma de desobedecer uma ordem direta de Deus. Não tem como, isso é impossível. Tá certo? Se Deus manda, ele obedece, acabou. Como todo o resto da sua criação. Quando Deus de fato, ele tem as suas ordens, e são ordens diretivas, são ordens que são decretos, e os decretos de Deus, diz a Bíblia, que não são frustrados. Os decretos de Deus ninguém pode revogar. As ordens decretivas de Deus, o que Deus estabeleceu, aquilo vai ser feito, querendo os homens ou não, as pessoas tendo fé e capacidade e recurso ou não, os demônios se opondo ou não, os reinos se levantando contra Deus ou não, aquilo vai ser levado a cabo. Deus, ele é poderoso e ele é suficientemente capaz de aquilo que ele projetou, vai levar aquilo até o final, tá certo? Então isso tem que ficar claro na nossa mente. Não existe demônios que estão atrapalhando o projeto de Deus. Deus não tem dificuldade alguma em conduzir a sua igreja e a sua vontade na história. Deus é Senhor da história. Ele é Senhor. Parece às vezes que não, Às vezes parece assim que Deus deixou assim, esse negócio aqui, largou de mão, deixou o barco à deriva. Não, amados. Ele é Senhor da história. Vamos ler o texto de Tiago, capítulo 4, versículo de número 2. Tiago, epístola do nosso irmão Tiago, capítulo 4, versículo de número 2. Tiago 4 e 2. É bem interessante porque o tema batalha espiritual, ele, entre outras coisas que distorce, é justamente isso, a soberania de Deus, Então não tratam da soberania de Deus. Dizem aí que
Deus está passando um sufoco enorme. Nunca nessas palavras, eu estou exagerando aqui. Não é que eu estou exagerando, eu estou colocando de uma maneira para chocar mesmo, né? É claro que não vão falar assim, olha, Deus está no sufoco, Deus assim está pedindo ajuda para os universitários. Não, irmão, não está. Lógico que não é dessa forma que eles falam, mas dá-se a entender que há uma supervalorização de poderes demoníacos, entenderam? Então essa é a ênfase da batalha espiritual, os poderes demoníacos, como que se os demônios estivessem fazendo coisas aí à torta à direita, aleatoriamente, sem a supervisão de Deus. Não, amados, não tem condição de ser assim. Capítulo 4 de Tiago, versículo 12, Tiago diz assim, existe um só legislador, só existe um legislador, consequentemente um único juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem é que julga a outrem? É claro que aqui Tiago está falando de algumas outras coisas, não é essa soberania de Deus como eu estou enfatizando aqui, mas ele de fato está falando que Deus é o único e só existe um legislador. O que é um legislador? É aquele que cria. 4:12. É o 12. Não é o 12. 4:12, né? Há um só legislador e um juiz. O que Tiago está dizendo? Que existe um só legislador. O que é um legislador? É uma pessoa que cria as leis, né? Então as leis foram criadas por Deus, foram estabelecidas por Deus. Então ninguém tem poder, capacidade, condição nenhuma de revogar as leis de Deus. Então Deus colocou aí uma lei da física, né? O diabo fala, não vai existir esse negócio de lei da física mais aqui na Terra não. Vão ficar igual flutuando e tal, né? Igual né? No espaço. Não, amados, Deus estabeleceu, acabou. Deus disse, sempre vai haver noite e dia. Quem é que pode revogar isso? Ninguém. Sempre haverá aquilo que Deus estabeleceu no começo da criação. Deus estabeleceu aquilo. Quem é que pode fazer diferente? Quem pode fazer voltar atrás? Não sei se é uma redundância isso, mas quem é que pode inverter aquilo que Deus estabeleceu como um curso natural? Quem é que pode mudar as leis da natureza? O próprio Deus interfere, apenas Ele, porque Ele é o Criador, Ele é o legislador. Ele pode, Ele fez isso na história. Na Bíblia tem um monte de relato, não tem? Ele foi lá e a própria lei da física, inclusive, Ele fez com que um machado flutuasse, Ele fez com que o mar se abrisse, Ele fez com que o próprio Jesus... O sol não nascesse. O sol parasse, né? Parasse, isso, parasse. Parou, não foi nem o sol, na verdade foi a terra, né? É porque é a linguagem bíblica, né, Dani? É essa. A gente sabe que Deus parou a rotação da terra, irmãos. Olha só, a rotação parou. Isso, inclusive, quando a gente pega o calendário, de fato, tem um relato que vai mostrar que houve um dia mais prolongado na história. É muito interessante. Então Deus pode interferir nas suas próprias leis. Só Deus, apenas Ele. Quando é feito isso, a Bíblia trata isso como um dom de milagre. O que é um dom de milagre? O dom de milagre é toda vez que o curso natural aqui nessa criação, o curso natural é interrompido. Por exemplo, essa questão. Então, a Terra para, né? Sol e Lua, vamos deixar na linguagem bíblica lá. Quando o machado flutua, quando o morto ressuscita. Então isso é conhecido na Bíblia como dom de milagre. Não é de cura não, tá, irmão? Porque tem pessoas que confundem. Então um morto ressuscitar, ou alguém andar por cima das águas, e essas coisas que a gente... É aqui não esse trem, né? Não é aqui não. Acho que não, né? Veja aí. Não é não, né? É lá para fora do Arraial dos Santos, né? É usado pelo inimigo para atrapalhar a aula, a inspiração, professor, meu Deus do céu. Então, amados, dom de milagre, oi? Deve ser algum tranca-rua, né? Então, não, para nós assim parece ser, aliás, é irônico, é hilário, melhor dizendo, né? É um absurdo, mas eles levam a sério isso, né? Se está uma reunião, acontece qualquer coisa assim, tal, isso é algum demônio e tal,
Os irmãos, inclusive, muitas vezes, eu já falei isso para vocês, não vou me delongar não, só vou acabar aqui que eu comecei a falar. Mas assim, quando você tiver algum problema no som, se é o inimigo querendo atrapalhar, não. Irmão, é o cabo que não foi trocado, né? Alguma manutenção que não foi feita, o negócio é de má qualidade. Então isso espiritualiza tudo. Então esse é o problema. Mas vamos voltar aqui na soberania de Deus. Mas não duvido não que o tranca-rua está atrapalhando. O diabo vai ser responsável, se não for, tem que chamar o dono, né, do negócio, né? Então, apertar lá. O que acontece, amados? Então a soberania de Deus vai dizer que Deus, Ele interfere, Ele é Senhor, Ele é soberano. Então a gente desmonta essa ideia que o diabo faz o que quer, e o diabo está bagunçando o coreto de Deus aí. Não é assim. E o diabo não tem poder algum sobre a igreja de Cristo. O diabo não tem poder algum para enfrentar e nem para impedir que a igreja de Cristo ela caminhe, triunfe. A igreja de Cristo ela é militante, ela é triunfante. Pelo contrário, irmãos, é pelo contrário, porque as pessoas às vezes leem Mateus 16, capítulo 16, não lembro o versículo exatamente, deve ser lá também pelos 16, 17, alguma coisa assim, acho que é 18, 16, 18, se me falha a memória. Eles leem aquilo de uma maneira invertida, né? Que Jesus disse, olha, eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí tem pessoas que acham que o inferno que está combatendo contra a igreja. Não, o texto lá diz o contrário. É a igreja que é militante e que está marchando rumo ao inferno, inclusive para derrubar as portas do inferno. Porque o texto está escrito, as portas do inferno não prevalecerão. Quem é que ataca com porta na mão? Ninguém. Já viu o inferno assim, os demônios vindo com porta assim, vamos atacar a igreja? Com a porta na mão? Lógico que não. Quem está atrás da porta se defendendo. Sim, então a ideia é que o inferno está lá, né, os demônios, segurando a porta porque a igreja está vindo. E vai meter o pé nessa porta. E ai de nós aqui quando a igreja chegar. Essa é a ideia do texto bíblico. Sem distorcer, sem forçar a hermenêutica. É isso, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja de Cristo é militante, irmãos. A igreja de Cristo, ela entra no inferno, ela entra nos valados, nos becos, ela expulsa os demônios, repreende as enfermidades. A igreja de Cristo é que é a residente do poder de Deus. Então não somos nós que estamos acuados dentro de um quartelzinho com medo dos demônios, dos ataques dos políticos, das leis e da perseguição, sei lá, de quem vier. Pelo contrário, é nós, a igreja de Cristo, que é resgatada pelo poder de Deus, que é revestida do Espírito Santo, que é cheia da graça do Senhor, que tem um exército celestial nos acompanhando de dia e de noite, poderoso, que jamais perdeu uma batalha em toda a história cósmica, e nem história terrena, e nem futura escatológica. É Deus que está conosco, e o texto é claro, maior é o que está em nós, muito, infinitamente maior, daquele que está no mundo. Muito mais poder tem um cristão, tem o corpo de Cristo, né, do que demônios milhares e milhares juntos, porque nós carregamos em nós uma autoridade, que é a autoridade do Senhor, dos exércitos, do Cristo, que venceu a morte, o inferno e tudo mais, amados. Então não tem essa ideia de que os demônios aí estão apavorando a igreja. É ele que tem que ter cuidado, porque em nome do Senhor, na força do seu poder, é que nós estamos pregando o evangelho poderoso de Cristo, que inclusive o texto de 1 João capítulo 3, verso 8, está escrito que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8, ele veio para desfazer as obras do diabo. O capítulo de número 2 de Hebreus, se não me falha a memória, eu acho que até isso que eu tinha reservado, é isso mesmo, 2:14 de Hebreus, olha que coisa interessante, irmãos, que está escrito, é um pouquinho antes aí de Tiago, né? O 1 João 3,8, tá? Que eu falei para vocês, se quiserem anotar para ler depois lá, que ele veio para desfazer as obras do diabo. E o Hebreus 2:14, olha só que texto interessante, diz assim, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, no caso Jesus, né, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Vamos continuar aqui no texto. E livrasse todos que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Eu acho muito interessante porque o autor aos Hebreus está dizendo que Jesus, ele
desmontou todo esse império da morte. Ele desfez esse império da morte. Irmãos, a morte ainda é, mas digo assim, na vida daqueles que não aceitaram Cristo. Porque na vida daqueles que aceitaram Cristo, a morte já nem é um problema mais. A morte já não é algo a ser temido. Porque quem pode matar quem já foi morto? A morte? Não. Inclusive, a Bíblia diz que haverá um dia da morte, sabia? Lá em Apocalipse está escrito, o dia da morte. Haverá morte da morte. A morte será lançada lá no lago de fogo, né? Então, assim, o que os homens temem é a morte, mais do que tudo. Mas os cristãos não temem a morte, porque há um Senhor da vida que venceu a morte, esse império da morte, não é? Então, assim, a morte física ainda é uma realidade para nós, mas ela não nos assusta, porque nós sabemos, inclusive, que a morte física é o último inimigo a ser vencido, e já está garantido esse triunfo sobre a morte. Lá em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versos 51 em diante, né? 51 até o 58, está escrito: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e nós seremos transformados. Isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isso que é corruptível, ou seja, que se desfaz, que se desmancha, que é o nosso corpo, essa vida física, isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E quando isso que é mortal se revestir da imortalidade, e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na sua vitória. Onde está a morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A recomendação última de Paulo no verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O texto de Paulo é de triunfo, irmãos, de triunfo. O Romanos capítulo 8, inclusive, verso 31 até o 38, se não me falha a memória, Paulo mais ou menos traz essa realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem mesmo nem seu próprio filho poupou, antes entregou por amor de todos nós. Não nos dará também com ele todas essas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem pois os condenará? Se foi Cristo que morreu e antes ressuscitou, está à destra de Deus e intercede por nós? Estou certo que nem o perigo, nem a espada, nem a fome, nem a nudez poderá nos separar do amor de Deus. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós somos reputados como ovelha levada ao matadouro. Estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Evangelho de João capítulo 10, se não me falha a memória, Jesus disse: todos o que o Pai me entregou nas minhas mãos, nenhum deles eu perdi, e ninguém pode arrebatar das minhas mãos. Estamos nas mãos de Cristo, não há inferno, não há Satanás, não há ninguém, amados. Ele é poderoso, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele está regendo a história como um maestro um coral. Ele é o Senhor, Ele está levando a igreja e a história exatamente onde Ele quer. Sempre foi assim quando a gente estuda a história do Velho Testamento. Quando a gente estuda a história do Novo Testamento é a mesma coisa. O livro de Apocalipse é a garantia, o relato, né? Relato que o final da história já está escrito, garantido, e a notícia é boa. É o Evangelho, que o Senhor, o seu Filho, triunfará sobre a história, sobre Satanás, sobre a fúria dos homens, sobre a intenção maléfica de desviar o seu povo. Ele triunfará. Deus, o Pai, colocar todos os impérios dos homens e dos demônios ao escabelo dos pés de Cristo, debaixo dos pés de Cristo. E tem uma notícia muito boa a nosso respeito também, que está lá em Romanos, eu acho que é 16 e 20, irmãos. 16 e 20, nossa, faz tempo que eu não leio esse versículo, me vem na mente agora. Eu acho que é 16 e 20 ou 15 e 20, se existir 16 é 16, 20, e vai dizer que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, porque o de Cristo já faz um tempinho,
pelo menos 2000 anos aí, que ele esmagou a cabeça da serpente, tá certo? Então Jesus pisou a cabeça da serpente, e nós, como triunfamos em Cristo, também nós vamos esmagar Satanás, ou ele será esmagado debaixo dos nossos pés. Jesus disse em Marcos 16, ele disse assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Olha que coisa linda, irmãos. Vocês podem até tomar alguma coisa mortífera, essas coisas nem vão fazer dano a vocês. Então nos foi dado o poder, nos foi dado a autoridade. Então a igreja, quando ela entende essa realidade da soberania de Deus, nós não tememos nada, nem a morte. É por isso que na história a morte nunca foi um impeditivo para discípulos de Cristo professarem a sua fé, combaterem contra reinos, enfrentarem sozinhos muitas vezes exércitos, imperadores, poderes satânicos e humanos. O único homem que enfrentou tudo isso na história bíblica, nossa, aí vai me faltar tempo, como diz o autor de Hebreus, para falar de Sansão, Jefté, Baraque e Samuel e Davi. O autor de Hebreus diz, vai faltar tempo, né? Agora, se a gente pega o relato da igreja extra bíblico, aí tem o próprio Paulo, quer dizer, bíblico e da história também. Aí a gente vai ver Agostinho, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, John Hus. Aí tem uma infinidade de homens simples, comedores de arroz e feijão, como nós, né? Mas homens que entenderam a soberania de Deus, e aí não teme ninguém e nem teme nada, amados. Então, soberania de Deus é uma doutrina fundamental para que a gente compreenda, primeiro, a quem nós servimos. A gente não serve a um Deus que é melhor do que os outros deuses. Nós não estamos servindo a um Deus que ele tem alguma vantagem sobre outros deuses. Nós estamos servindo o Criador, o Senhor dos senhores. Está escrito isso aí, né? Senhor dos senhores, é o Criador, irmão. Ninguém mais, ninguém menos que Ele mesmo, o Criador. Colossenses capítulo 1, verso 15. Estou trazendo para vocês aqui relatos da soberania de Deus, tá bom? Então, Colossenses capítulo 1, versículo de número 15. Olha só o que a Bíblia diz a respeito desse tema, da soberania de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo de número 15 ao 18. O qual, Jesus no caso, tá? O texto fala de Jesus. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, isso fala de poderio angélico, sejam dominações, também fala de uma hierarquia angélica que eu falo é de seres de anjos, tá? Demônios e anjos de Deus, é a mesma coisa, no sentido do ser. Então, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então, tudo foi criado por meio de Jesus, por Ele e para Ele, para servi-lo, tudo. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, ou seja, nele é sustentado, Ele é sustentador de tudo. E Ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem em tudo tem a preeminência. Olha, irmãos, o texto é enfático a dizer que Jesus é Senhor, é Criador, Ele manda no universo, manda no outro inclusive. Capítulo de número 2 do mesmo livro de Colossenses, capítulo 2, verso 14 e verso 15. Olha só o texto que diz. O próprio Jesus, o tema ainda é Jesus, né? Ou como Paulo gostava de falar de Jesus. Havendo riscado a cédula, ou seja, o documento que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quando isso foi feito, então, Jesus cravou na cruz esse documento que era contra nós, ele despojou, irmãos, ele desnudou, ele desmontou os principados e potestades, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando Jesus na cruz do Calvário, ele vence tudo e todos, ele ainda coloca como um espetáculo, uma vergonha para o universo ver. Todos aqueles que se rebelaram contra ele, ali foram vencidos pelo sangue do Cordeiro. E Apocalipse vai dizer isso em várias passagens, pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Esse Cordeiro que triunfou, é o paradoxo, né?
O cordeiro aparentemente tão frágil. Paulo disse isso em 1 Coríntios capítulo 1, acho que é verso 18, se não me falha a memória. Ele disse assim, para nós o evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus é o evangelho. A cruz aparentemente foi uma derrota na ótica humana. Tanto é que o Judas se decepcionou com esse negócio. Isso aí não deu certo, esse negócio de Jesus dominar, tal, né? Pensei que... E lembra dos discípulos do caminho de Emaús? Conversando com o próprio Jesus ressuscitado, já triunfando sobre tudo ali. Rapaz, conversando com Jesus, tu é forasteiro aqui, não sabe não o que tem acontecido nos últimos dias? Não lê jornal não? Né? Não sabe, aquele Jesus que a gente esperava assim, que viesse e desse vitória e tal. Você não sabe não? Aí Jesus disse, seus nécios e tardos de coração, vocês são difícil mesmo de entender o negócio, né? O processo. Eu acho interessante a paciência de Jesus, mas a indignação de Jesus das pessoas não entenderem que Ele é Senhor, Ele é Deus. Ele mostrou isso. O Evangelho de Marcos, viu, irmão Marcos? É muito interessante. O Evangelho de Marcos, ele é o mais sucinto, né? Mais resumido, mas o Evangelho de Marcos, ele traz mais relatos do que os outros. E assim, é capítulo após capítulo. Jesus soberano sobre as enfermidades, soberano sobre os demônios, soberano sobre a natureza, soberano sobre tudo e todos. É milagre atrás de milagre o Evangelho de Marcos, mostrando essa soberania desse servo, né? Desse servo Senhor, desse servo que é poderoso, desse servo que tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nós nunca veremos no texto bíblico Jesus assim, preocupado, Jesus temeroso, Jesus, ele assim, avexado, e agora? Quem poderá nos defender? Não, jamais. Lembra? Do relato da questão do mar se agitando, e os discípulos, Jesus dormindo, irmão. Ou Jesus tinha assim uma descendência da Bahia, está muito sossegadão, muito tranquilo. Até mesmo quando as pessoas tentavam matá-lo, né? Pegava a pedra, ele saía de boa, né? Jogar ele no precipício, ele caía no meio da multidão e caía fora, né? Virava as costas, né? Sem preocupação. Se a gente, né, irmão, a gente dá as costas, mas assim agora, pedrada assim. Sim, porque ele era Senhor, ele era soberano. Então não é. Vai chegando a minha hora e fui. E acabou. Hashtag fui. Partiu. Então, é verdade. Então, nessa ocasião aí do mar agitado, ele dormindo, aí os discípulos falaram, o Senhor não importa que a gente vai perecer? Vocês são gente de fé nenhuma, né? Não tem fé. Só vou demonstrar aqui que eu sou Senhor. Mandou, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Acabou. A natureza obedeceu, ouviu a voz do seu Criador e aquietaram assim, aquele vento forte, aquele mar agitado, aquela bonança, aquela calmaria. O Senhor estava ordenando para que eles aquietassem. E vou te falar, quem é que para mar? Quem é que para furacão? Só Jesus. Aí outra ocasião, que não só nessa tem outros relatos mais, né? Mas aquela que eu acho muito interessante é que vão prendê-lo. Aí chega um monte de gente, a multidão com um pedaço de pau e vão pegar Jesus, vão pegar de pau. Jesus. Não, tem escrito isso aí, é verdade. Vem com porretes lá e tal, e tocha à noite e vão pegar Jesus. Que isso? Para que esse negócio todo? Vocês estão... Poxa, eu estou me entregando aqui. Não, antes disso, melhor dizendo, que eu queria destacar e me fugiu aqui da mente o relato, é que vieram, né? Vamos pegar Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus? E tal, ele disse, sou eu. Quando ele disse, sou eu, caiu todo mundo assim, puf, aquela multidão ajoelhada, né? A Bíblia não diz isso? Caíram, irmão, uma voz, como se Jesus talvez pensasse, nossa, falei agora como Deus, né? Desculpa aí, rapaziada, levanta, vou me entregar a vocês e tal. E aí Pedro não falou, disse que é isso, vou defendê-lo, pegou a espada, mirou no meio da moleira do homem, no meio da moleira assim, aí errou, que era noite, né, cara, você sabe que sanguíneo brigando não acerta a cara do cara, né, acerta a cabeça, o ombro, é um negócio feio, né, o cara brigando assim, e aí Pedro mirou no meio da cabeça, que era partir no meio, cara, assim, ó, uma banda pro outro, aí errou e pegou só o teco, pegou a orelha, caiu a orelha. Jesus, que isso, Pedro? Se eu quisesse, eu rogaria o Pai agora, estaria aqui à minha disposição 72 mil anjos, irmãos. Não é pouco não.
Vocês têm noção que é o poderio 72 mil anjos? Sendo que um único anjo, em uma única noite, matou 185 mil soldados de guerra. Um único anjo. Um único. 185 mil. Vocês acham que ele suou no canto da orelha? Sem esforço nenhum. O poderio de um anjo, né? E Jesus disse, se eu quisesse, só falar, Pai, 72 mil anjos aqui, ó, que teria poder para destruir o universo, sem exagero nenhum. Eu não estou trazendo um pingo de exagero aqui no que eu estou falando, né? Então, só para a gente entender quem é que a gente está falando. Está falando de Deus, que não tem páreo, que não tem competidor, que não tem um reino paralelo, que não está digladiando com ninguém, que não teme ninguém, que não pede conselho para ninguém, que não está preocupado com nada, que está no trono como sempre esteve, no mesmo lugar, nunca se moveu. Pelo contrário, Ele que move todas as coisas e é imovível. Deus não é preocupado, ansioso com coisa alguma e não lhe falta nada. Ele é sustentador de tudo. Ele é soberano sobre a história. Não tem nada que está fugindo do controle de Deus. Deus é soberano. Não é doutrina calvinista não, irmãos. É bíblica isso. Tá certo? Porque o coitado do Calvino, ou quem elaborou essas questões teológicas, não entende nem um décimo, né? De fato dessa grandiosidade de Deus. Ele é soberano, Ele é Senhor. Se Pentecostais tivesse vindo, pelo menos glória a Deus dava, né? Meu Pai. Glória a Deus, aleluia. Povo duro de coração. Apocalipse capítulo 1. Me esforçando aqui, sentindo a presença de Deus e o povo aí, duro de coração. Apocalipse capítulo 1. Vamos lá, irmão. Verso de número 17 e 18. Capítulo 1 de Apocalipse, 17 e 18. Diz assim o texto bíblico: E eu, quando vi, na visão que João teve lá de Jesus, caí a seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então esse aqui é o Jesus, que venceu a morte e o inferno, né? E ele disse: Não temas. Capítulo 20 de Apocalipse, para encerrar a questão aqui da soberania de Deus e dos textos bíblicos. Olha só, o capítulo 20, ele tem alguns blocos aqui, né, para a gente estudar. Do verso 1 até o verso número 6, vai relatar um período, acredito eu, de 1000 anos literal, onde o Senhor Jesus, Ele reinará diretamente sobre a terra, regendo as nações com vara de ferro, ou seja, de uma maneira inquebrantável. Todos, sem exceção, estarão sujeitos, debaixo das ordens diretas de Jesus. Todos. Ele regerá as nações de uma maneira inquebrantável, tá certo? O reino de justiça será implantado aqui por Jesus num período de 1000 anos. Amarrará Satanás, né, numa cadeia confeccionada na eternidade, e 1000 anos lá. E aí o texto do verso 7 em diante é muito interessante, que diz que Satanás é solto, ele vem para enganar as nações ainda se reúnem contra Jesus, é derrotado, vem o juízo final, que é o chamado grande trono branco, onde o Senhor da história, ele julgará tudo e todos, inclusive o próprio diabo, o anticristo e tudo mais. E aqui acaba a história, como o legislador, que nós lemos em capítulo 4 de Tiago, verso 12, e lá está escrito o juiz também. Então ele é o legislador e ele é o que julga, ele criou as leis, ele julga e ele executará isso também. Então a história acaba e é garantido isso como Jesus, né, a Trindade, julgando os malfeitores, aqueles que rejeitaram ele, retribuindo o mal justamente e recompensando aqueles que de fato reconheceram o seu senhorio. Então ele é Senhor, irmãos. A história acaba exatamente assim, ele reinando sobre tudo e sobre todos, de fato, porque ele é de direito ele é. A questão é que assim, a gente fala, bom, se Deus é soberano, por que ele não faz isso e aquilo agora? Já agora, porque ele não decidiu reger pelo seu poder as nossas vidas, ele decidiu pelo seu amor. E esse Deus que decidiu reger essa humanidade, essa criação pelo seu amor, ele não faz questão de demonstrar o seu poder.
Porque quem tem poder não faz questão de demonstrá-lo. Quem quer mostrar muito poder é porque não tem crise de identidade, que é o próprio Satanás, e são os crentes aí que querem mostrar poder, porque tem crise de identidade. E aí não precisa provar nada para ninguém, como Deus não precisa. Ele apenas ama, irmãos. Ele apenas ama. As pessoas questionam, né? Por que tanta coisa acontece e Deus não interfere? Porque ele não lida com a gente pelo poder, e sim pelo amor. Porque se fosse pelo poder, tinha fulminado todo mundo faz muito tempo. Inclusive nós, ele não estava nem aqui para discutir essas coisas, para contar história nenhuma, ia sobrar nenhuma, né? Então Deus não rege a humanidade pelo seu poder, e sim pelo seu amor. Aí é Deus, irmãos. Misericórdia. Aí é Deus, porque o império de Deus, o reino de Deus não é um império de poder. O reino de Deus é um reino de amor. O império de poder é uma proposta que Satanás fez para os seres humanos. Que no dia que tu, tá entendendo? Vai ser igual a Deus. Então quer poder? E o ser humano gosta de poder, né? Gosta demais. Pense no ser humano que gosta de poder. Poder intelectual, poder físico, poder social, poder psicológico, poder espiritual, poder financeiro, poder. O homem quer poder. Tudo isso para o seu próprio egoísmo, né? Exato. Não seria nem para benefício dos outros, é para ele próprio, né? Eu sou o cara, esse cara sou eu, né? Exato, porque isso é introjetado no coração humano por Satanás. Então, esses desejos, eles de fato são alimentados pelo diabo, que quer que as pessoas se sintam um Deus, sejam um Deus, porque é a vontade dele, do diabo. Então ele quis ser Deus, não é isso que a Bíblia diz? Ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele quis introjetar isso e conseguiu lá um casal. No dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Olha só, irmãos, vocês vão ser igual a Deus. E em Deus, Ele nos ensina a nos esvaziar, né? Viver para o próximo. Foi o que Jesus, o maior exemplo que ele deu foi justamente isso. Quer dizer, ele se esvazia do seu poder. Como que ele conquista as pessoas? Como que ele vem trazendo o seu reino? Qual é a proposta? Qual é a mensagem principal, aliás, e única? Que não tem outra, né? A única mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros. Acabou, irmão. Deus amou o mundo de tal maneira que tal. Amor. É a característica do servo de Deus, é amor. Não é poder. Todas as vezes que nós usamos o nosso poder de alguma maneira sobre os outros, nós estamos revelando a natureza do diabo. Todas as vezes que nós renunciamos o nosso poder, seja ele, disso que eu disse para vocês, intelectual, físico, psicológico, financeiro, espiritual e tal, todas as vezes que a gente renuncia isso, ou utiliza, melhor dizendo, utiliza isso para servir o outro, a gente então está revelando a natureza de Deus, o reino de Deus. A mensagem única do reino de Deus é amor. Deus é amor. Esse ser, embora poderoso e não precisa de ninguém, ele decidiu amar, e é pelo amor que ele conquista. Agora, é assim, os rebeldes ele tratará sem misericórdia, e o poder de Deus será demonstrado para esses rebeldes. É por isso que o texto de Hebreus diz que coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. Tiago vai dizendo: aqueles que não exercerem misericórdia vão ser também tratados sem misericórdia. E o próprio Davi disse o seguinte: eu prefiro cair na mão de Deus no sentido da misericórdia, mas ele entendia que quando Deus também vinha contra os inimigos dele, não tinha quem o segurava. Por isso que ele invocava de vez em quando o juízo de Deus, mas é outro contexto, é outra questão do Antigo Testamento, tá certo? Mas nós entendemos no Novo Testamento que Deus é soberano, e a soberania de Deus faz com que ele, inclusive, o texto de Provérbios 21:1, se não me falha a memória, me ajudem aí, irmão, na referência, acho que é 21:1. 21:1 de Provérbios. Assim como ribeiros, né, assim como ribeiros de águas, assim o coração do rei na mão do Senhor, a tudo quanto ele quer o inclina. Então, assim como ribeiros de água nas mãos do Senhor, também o coração dos reis, ou dos governantes, dos poderosos, a tudo quanto ele quer o inclina. Irmãos, não me pergunte, porque eu não tenho ideia como Deus faz isso. Embora respeite a vontade do homem, mas ele executa a sua quando ele bem quer.
Ele exerce o seu direito de criador. Ele não faz isso aleatoriamente. Existe um propósito macro, maior do que isso. Não sei como, Deus respeita a liberdade que deu ao homem, mas ele executa a sua vontade, quem quer que seja. Tanto é que a Bíblia, ela traz uns relatos assim, Faraó é chamado de servo de Deus, Nabucodonosor é chamado de servo de Deus, Ciro é chamado de servo de Deus, o próprio Satanás é um servo de Deus. Professor, agora eu lembrei de uma irmã que ela perdeu o convênio e ela ganhou neném e precisava operar para não ter mais filho. E o médico dela, ela perdeu o serviço, perdeu o convênio e Deus tirou o sono dele. Né? Deus já fez isso na história. Deus tirou o sono dele e ele conseguiu o telefone dela, ligou para ela e falou assim: olha, eu pago o hospital, eu pago a anestesista, mas eu preciso operar você. Ela falou: por quê? Porque Deus não me deixa dormir falando, opera minha serva, opera minha serva. É a pessoa. E ela operou, ele operou ela. Deus perturba de vez em quando alguns. Cara. Isso, né? Mas Deus não fez isso na história? Foi o Nabucodonosor, não foi, irmão? Vocês me lembrem aí? Não foi? Que ele não conseguiu dormir lá? Foi, Não, Davi? foi na prova do Daniel. Foi Dário? Não foi o Nabucodonosor? Foi o Dário. Foi outro. Mas tá ali então perto, né? Isso. Quer dizer, o cara. Não foi mais ou menos assim. Mas é no livro Daniel, né? Os dois. Então o cara não dormiu, ficou perturbado e. Não, foi o Ciro também na questão do livro de Esther. Sim, na forca lá de. Também, né? Acho que tem então mais de um caso, né? Ele honrou a. Exato. Então assim, Deus disse: não vai dormir, meu camarada. Não vou tirar o sono de vocês, você vai ter que fazer alguma coisa aí, porque eu tenho um projeto aqui, você é meu servo. Então Deus é soberano, irmãos. Deus, ele inclina o coração das pessoas a fazer o que ele quer, quando quer, do jeito que quer, e acabou. E não deve explicação para o Senhor ninguém. Né? Deus não deve explicação. Deus não pede conselho para ninguém. Ele faz e acabou, ele decreta e acabou. Ele estabeleceu uma lei e acabou. Ele disse para o demônio vai lá e perturba o Saul, e o demônio vai lá e o Espírito da parte do Senhor veio e perturbou Saul, acabou. É o que o texto diz. E os irmãos, nossa, como que um Espírito da parte do Senhor, um demônio da parte do Senhor? É isso aí, porque Deus é Senhor dos demônios também. Então ele manda e vai. Tem coisas, irmão, que não é porque o Satanás enviou ninguém, não. Porque Deus disse: o demônio vai lá e faz um serviço para mim aqui. Um serviço sujo. Exatamente isso que eu estava pensando, Annalise. Então o serviço sujo, ele manda, que ele é limpo, né? Ele é santo, né? Então o serviço sujo, ele faz, vocês são imundos mesmo, fazem lá o serviço. A gente está em tom de brincadeira, mas é exatamente isso que a Bíblia ela apresenta, né? Diga. A história de Jó, né? Vai mostrar isso, né? História de Jó. Vivendo tudo aquilo sem saber, né? De fato. A história de Jó, obrigado por ter trazido a nossa discussão isso, porque é o seguinte, Jó é muito interessante, o livro de Jó, porque ele vai falar no comecinho lá, nos 2 primeiros capítulos, sobre isso. Satanás vai pedir autorização para Deus. E Deus, inclusive, delimita a ação dele. Diz: ó, pode fazer, mas até aqui acabou, tá? Daqui você não vai mais nenhuma unha. Daqui você não passa mais nada. O próprio livro de Jó, eu acho que é 38 e 11. Veja esse texto, de 38 e 11. Que Deus dá ordem às águas e diz: ó, até aqui virás e não passarás. Até aqui virás e não mais adiante. Acho que o texto é esse, né? 38, Daiane, lê pra gente, por favor. 38 e 11 de Jó. E disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Isso, orgulhosas, né? Porque o mar é assustador. Só que Deus disse: não, ó, até a beirinha. Até a beirinha. Tu só vai quando eu mudar a fase da lua. Aí vai um pouquinho mais, à noite, vem um pouquinho para cá. De vez em quando Deus dá uma trepidação lá no meio do oceano, aí vem o tsunami. Ele vai de tudo, aí ele volta. Né? O texto diz que Deus dá ordem. Irmãos, é muito interessante para a gente ir para o intervalo, os nossos comerciais. É muito interessante o relato da crucificação de Cristo. Porque quando Cristo ele é crucificado, o dia estava acabando, ia entrar no sábado, né? No sábado. E aí aquele processo tinha que acabar ali. Então viram que Jesus, viram que os dois cidadãos lá, os criminosos, eles não estavam mortos ainda. Eles iam quebrar as pernas dele para acelerar o processo da crucificação. Quebrando as pernas, as duas pernas, eles não teriam mais apoio,
né? Então o corpo desceria, o diafragma ia comprimir, eles iam morrer sufocados, tá? Esse era para apressar o processo da morte deles. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já tinha morrido, mas não de morte martada. Não foi. Ele decidiu quando ele ia morrer. Quem é que tem poder para fazer um negócio desse? Senhor, agora entrego o meu espírito, acabou. Ele decidiu. Ele mesmo disse no Evangelho de João: ninguém me tira a vida, ninguém tem poder para isso, é eu que dou a minha vida e depois ainda torno a tomá-la. Irmãos, nós estamos falando de quem? De Deus? Aí quando vai para quebrar as pernas de Jesus, Deus disse: não, vocês tocam no meu filho até quando eu permitir. O propósito foi cumprido. Como o propósito foi cumprido e tudo que foi feito na vida de Jesus foi por uma permissão de Deus, porque havia um propósito de Deus, então ele permitiu que fizesse o que fizeram com Jesus. Como foi consumado, como aquilo estava concluído, Deus disse: nem os ossos vocês vão tocar mais, nem o corpo do meu filho vocês vão tocar mais, é até aqui, eu tenho. Isso nos traz, irmãos, uma iluminação nessa noite, porque tudo o que acontece na nossa vida, Deus, ele tem o poder de permitir ou não. E se Deus está permitindo, é porque Ele é Senhor e Ele sabe que através, seja do sofrimento, da causa adversa, do que for, que estiver acontecendo na nossa vida e o que vai acontecer, nós temos que descansar em Deus, porque Ele é nosso Senhor e Senhor da nossa vida e da nossa história. E embora nós ainda não conseguimos compreender todas as ações de Deus, mas nele nós descansamos a nossa alma, somos renovados pelo entendimento que Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus e conduz a minha vida, e ainda que a morte venha sobre mim, eu não temerei, porque Ele é Senhor da vida e me conduzirá em triunfo na sua presença para a eternidade. Glória a Deus. Ainda bem que os pentecostais chegaram.